Por que existem animes que parecem um abraço? Existe uma sensação curiosa que apenas alguns animes conseguem provocar. Você começa a assistir um anime, olha pra tela, termina o episódio e do nada se sente mais calmo. Aquela sensação de leveza. Seu coração desacelera, a ansiedade diminui, o barulho da rotina simplesmente desaparece por alguns segundos. E o mais estranho é que você tenta explicar isso pra alguém, mas não consegue. Porque você percebe que praticamente não aconteceu nada no episódio. Não houve uma luta incrível, não teve nada exuberante, nenhum personagem derrotou nenhum vilão, nenhum romance avançou drasticamente. Na verdade, às vezes tudo que aconteceu foi uma caminhada, uma conversa ao pôr do sol, uma refeição preparada com carinho, ou simplesmente duas pessoas observando a chuva cair. E mesmo assim você termina o episódio sorrindo. E isso acontece porque existe um gênero de anime que foi criado para lhe trazer essa sensação de conforto, essa calmaria. Um gênero que muita gente não conhece nem o nome. Enquanto a maioria das histórias tentam acelerar o seu coração e te fazer sentir mais ansioso por cada episódio, esses animes fazem exatamente o contrário. Eles te pedem para diminuir o ritmo, respirar, olhar ao redor e perceber detalhes do seu dia a dia. Esse gênero se chama Yashikei e talvez seja um dos gêneros mais especiais que o Japão já criou. Mas curiosamente é um dos gêneros mais desconhecidos, pois quando a gente pergunta quais gêneros de animes existem, o pessoal geralmente fala shounen, slice of life, romance, isekai, terror, esporte, mas poucas pessoas respondem o Yashikei. E isso acontece porque ele não é definido pelo tipo de história que conta, ele é definido pela sensação de quem assiste. Palavras similares a yashi são de cura, alívio, conforto emocional. E traduzida de uma forma livre seria obras feitas para confortar emocionalmente. Isso porque é quase impossível encontrar um equivalente perfeito em português, porque não existe um gênero parecido aqui no cinema ocidental. Nós temos filmes relaxantes, histórias leves, mas poucas histórias foram criadas de fato para trazer essa sensação de conforto, essa sensação de apenas estou tranquila. Porém, no Japão isso ocorreu. Na verdade, o Yashikei nasceu em uma das épocas mais difíceis no Japão. E para entender isso melhor, a gente vai ter que voltar algumas décadas. Durante os anos 80, o Japão viveu um dos maiores períodos de crescimento econômico do planeta. Empresas cresciam rápido, imóveis valorizavam de forma absurda, parecia que aquela prosperidade não teria fim. Mas então veio o colapso. No começo da década de 90, a famosa bolha econômica japonesa estourou. Milhares de empresas entraram em crise e o desemprego aumentou. A insegurança tomou conta da população, muitas pessoas passaram anos convivendo com as incertezas do futuro. E foi um período tão marcante que ficou conhecido como década perdida. Na teoria, a população começou a trabalhar mais, dormir menos, se preocupar constantemente, e foi por conta disso que surgiu a procura incansável de formas de conforto. Livros mais leves, músicas mais tranquilas, cafés temáticos e paisagens naturais. E, naturalmente, animes que transmitissem a paz. Enquanto alguns estúdios produziam histórias cheias de conflitos, violência e ação, outros começaram a perceber que existia um público procurando exatamente o oposto. Pessoas que chegavam em casa cansadas, ligavam a TV e queriam simplesmente respirar, sem tensão, sem conflitos, sem estresse, sem aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer a todo instante. Foi nesse cenário que o termo Yashikei começou a ganhar força e talvez seja justamente por isso que ele ainda continua sendo relevante. Porque olhando ao nosso redor, será que nossa realidade ficou menos corrida? Muito pelo contrário, né? Porque a gente acorda já olhando notificações, ficamos horas diante de telas e recebendo várias mensagens que muitas vezes a gente se preocupa cada vez mais. Fora as notícias, prazos, trabalhos, estudos, tarefas domésticas, tudo parece disputar nossa atenção. Então, no final do dia, você resolve assistir um episódio de Yashikei e uma das primeiras coisas que você escuta é o barulho do vento, o canto dos pássaros, uma chaleira fervendo, uma bicicleta atravessando a rua. E talvez seja isso que torna o episódio e o gênero tão especial. Mas existe um detalhe importante. Muita gente acredita que Yashikei é a mesma coisa de Slice of Life. Só que isso não é verdade. Todo Yashikei possui elementos de Slice of Life, mas nem todo Slice of Life
é um yashikei. Uma diferença bem pequena, porém essa diferença muda completamente a forma que a gente observa o gênero. Um slice of life pode acompanhar a escola e pode ter bastante comédia, romance, drama, conflitos familiares, situações constrangedoras e pequenas discussões, com alguns personagens que geralmente são exagerados, mas o objetivo ainda continua sendo observar o cotidiano. Já o yashikei escolhe outro caminho. Ele evita conflitos desnecessários, evita uma tensão constante, evita aquele excesso de estímulos. O objetivo nunca é fazer você ficar ansioso pelo próximo episódio, sim você aproveitar o episódio atual. Percebe a diferença? Em muitos animes a gente gosta de assistir o próximo episódio ou anseia pelo próximo porque a gente quer saber o que vai acontecer. No yashikei a gente assiste querendo permanecer naquele momento. É até uma situação filosófica. O destino deixa de ser tão importante quanto a jornada. A própria jornada se torna o destino e isso influencia em absolutamente tudo. A direção, a trilha sonora, os diálogos, o cenário e até mesmo o silêncio. Aliás, eu acho que o silêncio é o personagem mais importante desse tipo de gênero. Em praticamente qualquer outro anime ou qualquer outro gênero, o silêncio traz aquela sensação de tensão, de que vai acontecer algo, que algo está errado, que tem alguma coisa escondida, que alguma coisa vai atacar. E no yashikei isso é exatamente o contrário. O silêncio é para transmitir a tranquilidade, a segurança, escutar, respirar, e poucos gêneros conseguem trazer isso de volta, deixar apenas o som da natureza coexistindo. Mas o yashikei entende que muitas das vezes não se precisam palavras para expressar algo e que às vezes apenas o barulho das folhas transmite tudo. Um anime que representa bem esse gênero é Aria the Animation, lançado em 2005 e baseado no mangá de Kozoe Amano. Aria é considerado por muitos fãs a definição perfeita de yashikei. A história acontece em Neo Venezia, uma cidade construída em Marte, inspirada diretamente em Veneza. E quando alguém escuta essa premissa a primeira vez, imagina que seja uma ficção cheia de tecnologia futurista. Mas a Aria faz exatamente o oposto. O cenário futurista existe apenas como plano de fundo e o verdadeiro protagonista é o cotidiano. Acompanhamos a Kari Mizunashi, uma jovem aprendiz que sonha em se tornar uma Undine, responsável por conduzir os turistas pelos canais da cidade. Se você está esperando grandes desafios, eles simplesmente não chegam, não tem essa intenção. A Kari conhece pessoas, conversa com elas e aprende pequenas lições. Admira o céu, escuta o som da água batendo na gôndola. Parece simples, mas poucos episódios são suficientes para entender o porquê Aria é tão amado. Pois ele não quer impressionar você, ele quer te acolher. Sua trilha sonora suave, com principalmente o violão e o piano, criando aquela atmosfera quase que sonhadora. E a iluminação costuma privilegiar o pôr do sol, deixando cada cenário com aquele brilho acolhedor. Os enquadramentos permanecem por muito tempo, mostrando apenas os canais, reflexos da água e da rua, como se o anime dissesse o tempo inteiro: não tenha pressa. E talvez essa seja a frase que resume o yashikei por inteiro: não tenha pressa. Mas existe uma pergunta que provavelmente passou pela sua cabeça enquanto eu falava sobre Aria. Como um anime onde quase nada acontece consegue manter tanta atenção das pessoas? A resposta está em algo que geralmente passa despercebido, que é simplesmente o ritmo. A gente vive numa época onde tudo que a gente assiste tenta manter a nossa atenção. Corte a cada segundo, músicas intensas, um gancho para você já ir direto para o próximo episódio, um personagem escandaloso. Tudo parece competir para que você não desvie seus olhos da tela. Mas o yashikei acredita que o espectador está cansado demais. Ele não quer disputar sua atenção, ele quer acalmar. Por isso é comum ver cenas longas, estradas vazias, folhas caindo, e depois de alguns episódios você percebe que isso são coisas que você normalmente ignoraria. O som dos insetos durante a noite, o céu e suas tonalidades, o cuidado colocado em uma refeição. É quase como se o anime treinasse você para observar novamente. Por isso muitas pessoas veem o yashikei como uma forma de meditação. Não por alguma coisa espiritual ou algo do tipo,
mas porque você simplesmente para de pensar em tudo e apenas vive aquele momento. E essa sensação fica maior ainda com um anime que foi porta de entrada para esse tipo de gênero, Yuru Camp. O mangá iniciou lá em 2015 e o anime foi lançado em 2018. À primeira vista, a história parece simples e é sobre um grupo de garotas que gosta de acampar. Só isso. Elas pesquisam lugares para visitar, compram equipamentos, montam barracas, preparam a comida e conversam em volta da fogueira. Ao dormirem, elas olham para as estrelas e então voltam para casa. Em qualquer outro gênero, isso seria apenas um episódio de transição. Em Yuru Camp é a história inteira. E funciona muito bem. Elas apreciam o silêncio, o som da lenha queimando, o frio das montanhas. E existe algo meio poético em como eles colocam essa solidão dentro do anime. Não é uma solidão triste, mas pelo contrário, é a tranquilidade de alguém que começou a aproveitar a própria companhia. E essa é uma das características do Yashikei. Os conflitos raramente surgem para provar que o personagem está certo ou errado. Eles geralmente mostram diferentes formas de enxergar o mundo. E outro detalhe bastante importante em Yuru Camp são os destaques com a comida. Quem já assistiu esse anime sabe exatamente do que eu tô falando. Poucos animes fazem um pequeno ou simples miojo parecer tão incrível. O vapor saindo da panela, a água fervendo, a fumaça da fogueira, os ingredientes se misturando lentamente. Essas pequenas cenas fazem acontecer essa atmosfera. E no Yashikei, comer nunca é apenas comer. Tudo recebe o tempo necessário para ser apreciado. É a famosa encontrar beleza nas pequenas coisas. E as paisagens de Yuru Camp são de fato inspiradas no Japão, principalmente nas regiões próximas ao Monte Fuji. Tanto que após o sucesso do anime, muitos locais tiveram mais visitas de turistas. Então o Yashikei não transmite apenas a paz, ele transmite aquela vontade de viver, a vontade de aproveitar, a vontade de conhecer. É como se o anime te mostrasse várias vezes que existem sim as felicidades no silêncio. Isso é o que tanta gente procura. E uma coisa importante de comentar sobre o Yuru Camp é que ele tem dublagem sim, então para quem quer conhecer o gênero essa é uma ótima opção. Mas existe um anime que leva a ideia de simplicidade ainda mais longe. Eu tô falando de Non Biyori. O mangá foi criado em 2009 e o anime em 2013. E a história acontece em uma pequena vila no interior do Japão, tão pequena que só existe uma escola na redondeza, onde se reúne todos os alunos, mesmo que de diferentes idades. Logo nos primeiros episódios a gente percebe que ali a vida acontece em outro ritmo, pois não tem trânsito, não tem multidões, nem existem grandes centros urbanos. Os dias são marcados pelo nascer do sol, pelo som das cigarras e pelas montanhas e plantações ao redor do cenário. E as protagonistas vivem pequenas aventuras do dia a dia, que para muitas pessoas pode parecer comum, como colher legumes, pegar insetos, andar de bicicleta, esperar o ônibus e observar as nuvens. Quanto tempo que você não observa as nuvens? E essa é a genialidade do anime. Ele traz essa sensação de pequenas coisas para serem grandes coisas. Existe um episódio praticamente dedicado ao inverno, outro que acompanha um passeio pelo campo. Em qualquer outro anime isso seria considerado lento demais, mas em Non Biyori é exatamente isso que o público procura. E outro aspecto muito elogiado é o humor, porque não é aquele humor forçado ou exagerado com muitas expressões. Ele vem naturalmente de acordo às personalidades das personagens, principalmente de Renji, que talvez é uma das crianças mais adoráveis no mundo dos animes. Faz aquelas perguntas inesperadas, observa pequenos detalhes e muitas das vezes acaba emocionando o espectador sem ele nem ao menos perceber. Não porque alguma coisa grandiosa acontece, mas porque o anime faz você se importar com algo extremamente simples. E visualmente também Non Biyori merece elogios, pois as paisagens são belíssimas. O céu recebe aquelas cores que mudam conforme as estações e aquela iluminação quente de pôr do sol que aquece o coração.
além de despertar uma grande nostalgia. Mesmo que não tenha acontecido nada semelhante à sua infância, ele traz aquela nostalgia de tranquilidade. E é curioso, né, a gente ver um anime que traz essa sensação de nostalgia, mesmo que nunca tenha acontecido. E esse sentimento, aliás, ele aparece com frequência dentro desse gênero. O Yashikei costuma brincar muito com a nostalgia, não necessariamente de uma nostalgia de um tempo que tenha acontecido, mas a ideia de uma vida mais simples, sem tanta pressa ou responsabilidades. E talvez seja por isso que muitas pessoas assistem esses animes antes de dormir. Eles funcionam como um lembrete de como desacelerar a vida também é importante. Até aqui a gente percebeu uma característica que faz o Yashikei ser o Yashikei. Arya utiliza cidades futuristas, Yuri Camp aposta em acampamentos, Non Biyori em uma vida rural. São cenários completamente diferentes, mas todos conseguem provocar a mesma sensação. Isso porque o Yashikei não depende do lugar, e sim da forma como aquele lugar é apresentado. Pode ser uma cidade, um planeta, uma floresta, uma praia, uma montanha. Se aquele ambiente transmitir acolhimento, contemplação e tranquilidade, ele já está cumprindo a sua função. Então eu quero saber, você já conhecia Yashikei? Se sim, quais animes você já assistiu? Eu espero que ao acompanhar esse vídeo você tenha sentido um pouco de tranquilidade também. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais vídeos. Até a próxima!